Então, convido o Lisandro Lemos Machado para apresentar o artigo completo, Percepções dos Professores de Química sobre Tecnologias Digitais, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Passo Fundo. Olá, vamos fazer aqui a apresentação de um trabalho que foi desenvolvido ao longo do curso de especialização em linguagem e tecnologias da educação, juntamente com a Daiane, né, que foi a campo para fazer então essa pesquisa, justamente no sentido de buscar essas percepções dos professores de química, né, sobre o uso das tecnologias digitais. Esse trabalho, né, ele se deve à questão de química ser uma disciplina, né, que para muitos é algo objeto de rejeição, né? A gente fala, por exemplo, da questão do ensino médio, né? Então ela tende a ser uma disciplina que não é muito bem vista assim pelos alunos, até por causa das dificuldades de aprendizagem que ela acaba gerando. Então, devido a isso, se pensa muito nessa questão de refletir sobre como que poderia se dar esse processo de uma forma que auxiliasse então os alunos, né, através dos professores, usando as tecnologias digitais, né, que a gente sabe que hoje existem, já estão bem inseridas dentro da nossa sociedade, e ainda mais quando se fala muito na questão das metodologias ativas, né, que vem trazer esse sentido de usar as tecnologias digitais no contexto de aprendizagem, de forma a tornar ela, então, mais, digamos assim, representativa para os alunos. E, em cima disso também, então, se buscou trazer o conceito de aprendizagem significativa, que é justamente fazer o uso das tecnologias no sentido de que os alunos possam ser protagonistas do processo e que isso traga, então, uma aprendizagem mais relevante para eles, né? Então, em cima disso, o que se buscou estudar, né? Como que os professores da área de química percebem e utilizam esses recursos no seu dia a dia, né, na sala de aula. A hipótese que se buscou, né, inclusive por fato da Daiane ser alguém da área, né, é que a maioria dos professores tendem a não utilizar muito. Então, essa foi a hipótese de pesquisa que nós nos baseamos. E a partir disso, então, os objetivos que foram realizados, né, foi de analisar como os professores de química do ensino médio percebem e utilizam os recursos tecnológicos digitais em suas atividades pedagógicas, verificar, né, sob a ótica desses professores, como que se dá a relação entre os estudantes e os recursos tecnológicos digitais, e também identificar os recursos tecnológicos digitais disponibilizados pelas escolas. Então, fazer esse apanhado de como o professor vê essa tecnologia, como que se relaciona com ela e também qual que é a estrutura que ele tem nas escolas para poder fazer uso disso, né? A gente sabe que entre a teoria e a prática tem aí um longo caminho, né? Então, tentar ver essas possibilidades também. Bom, o primeiro ponto, né, do estudo, né, foi conceituar essa questão então, da química em relação à aprendizagem significativa e o uso das tecnologias digitais. Esse estudo partiu justamente da questão, como foi falado antes, né, da preocupação que existe dos educadores de química para tentar melhorar o processo da disciplina junto aos seus alunos quando se trata da questão então, de trabalhar com o ensino médio. E em cima disso tem muito estudo já sendo feito, né? Então, foi feito um levantamento ali inicial de vários encontros, congressos, revistas da área de química que abordam justamente isso, de como fazer para aprimorar o processo, para potencializar ele, para tornar o ensino mais atrativo, né? Então, é algo que está sendo estudado, é algo que a área em si se preocupa bastante. E isso se reflete muito no cotidiano. Então, a gente vê os alunos, muitas vezes, né, não gostando muito da disciplina, da área em si, porque por si só já é uma área complexa, né? Mas justamente com essa questão de como se trabalha isso também acaba impactando no processo, né? Então, existe todo esse mapeamento, eu pego alguns artigos, alguns resultados dos encontros e pode perceber que existe uma preocupação bem grande dentro da área. Junto a isso, né, então, na Base Nacional Comum Curricular, né, do ensino médio, que foi aprovada ali no final de 2018, trata, um dos itens, né, da questão dos fundamentos científico-tecnológicos, né, da produção de saberes, promovendo por meio da articulação entre diferentes áreas do conhecimento a apropriação das linguagens, das tecnologias digitais e a fluência em sua utilização. Então aí tem um caminho, né, tem uma possibilidade de, pensando em dinamizar o ensino de química, né,
buscando aí, então, as tecnologias que já existem, unir isso de acordo conforme a BNCC também já aponta, né? Então, nesse contexto, nós pensamos em trazer a questão das metodologias ativas de aprendizagem, que é algo que está aí bem forte ultimamente, né? Nem todos os professores conhecem ou trabalham, né? E com isso a gente procura então trazer esse viés, né? Então, as tecnologias usando sobre essas metodologias. Então, a gente pegou a conceituação que nem está apresentada ali, que se trata de um conjunto de procedimentos didáticos, né, centrados no aluno, expressos pelos métodos e técnicas de ensino com forte caráter colaborativo e participativo, tendo o docente como mediador, de forma a propiciar experiências de aprendizagem significativas. Então, essa é a ideia. Então, tentando ver esse viés e como que os professores também acabam trabalhando com essas questões. Também sobre o fato de que, além de ter uma especificidade muito grande dos alunos, né, pela questão da disciplina, o próprio perfil do estudante hoje é diferente, né? Ele é um estudante já inserido no contexto digital, né? Até o Prince que ele traz, né, o conceito de nativo digital, que é aquele ser que já está inserido no contexto todo social, onde ele fala muito através da linguagem digital. Então, as tecnologias estão bastante presentes na vida, no cotidiano desse estudante, né? Então, ele tem toda essa capacidade de lidar com várias tecnologias ao mesmo tempo, de vivenciar as experiências que estão inseridas em cada desses meios, então seja através de redes sociais, usando o smartphone, através de jogos eletrônicos, né? Então eles têm toda essa cultura já digital em cima das tecnologias, né? Então se pensou no sentido de abordar esse estudante que hoje tem esse perfil, juntamente com a questão das metodologias ativas, num contexto de aprendizagem significativa, né? Como tem o conceito ali do Ausubel, né? Que traz que seria na proposição de que a aquisição e retenção de conhecimentos são produtos de um processo ativo, integrador e interativo em instrução, que seriam as matérias, e as ideias relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz, com as quais as novas ideias estão relacionadas, né? Então, esse conceito vai meio que permear essa ideia, né, de como que se trabalha esse contexto em cima de algo que seja mais representativo, que efetivamente seja mais válido, digamos assim, para o estudante, né? Daí, em cima disso, né, foi feito todo um estudo sobre o uso das tecnologias por parte dos professores. Então, vamos tentar entender como que os professores de química no município de Passo Fundo, né, veem essas tecnologias, veem a questão das metodologias ativas, como que eles incorporam isso no seu cotidiano ou não, né? A partir da hipótese lá inicial que a ideia é que a maioria não utilize, né? Bom, a pesquisa, então, se baseou numa abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, né? Então, o que foi feito? Inicialmente, o levantamento. Então, se descobriu que em Passo Fundo existem 28 escolas de ensino médio, né? Sob a 7ª Coordenadoria de Educação. Dessas, 19 são estaduais, uma é federal e 8 são escolas privadas, né? A partir disso, se montou, então, um questionário, né, com 15 questões, basicamente em 2 sequências, que a gente vai falar ali mais para frente, com o objetivo, então, de fazer esse levantamento, né, para refutar ou corroborar essa hipótese central. Foi disparado e feito contato com cada uma das 28 escolas, né, então se falou com elas, foi enviado e-mail solicitando que um professor de química dessas escolas pudesse estar participando. Aqueles professores que já tinham contato, né, foi se mandado e-mail diretamente para eles, isso em 3 datas, né, então se tentou trazer o maior número possível de professores para participar dessa pesquisa, buscando esses 28, né, em função do tempo, não foi possível ir até a escola, então por isso que se optou por fazer um questionário online, né, então foi usado lá o Google Formulários para coletar essas informações. Nesses 3 datas, então, foi-se feito o contato para tentar mobilizar as escolas e os professores para que eles pudessem, então, participar da pesquisa. E, nesse sentido todo, né, o que se buscou identificar? Então, nós levantamos ali 6 áreas de mapeamento, né, que, em linhas gerais, seria identificar se os professores já realizaram algum curso sobre tecnologias na educação, identificar quais os recursos tecnológicos digitais são utilizados pelos professores,
averiguar se os professores conhecem sobre metodologias ativas e se utilizam alguma delas, averiguar se acham os recursos digitais úteis para o ensino de química, verificar como percebem a relação entre os estudantes e as tecnologias digitais e identificar os recursos disponibilizados pelas escolas. Então, se buscou mapear esses 6 itens aqui para cada professor, né, para tentar entender o contexto do professor e também o contexto do lugar onde ele atua, né. E aí, então, desse momento das questões serem enviadas, de se entrar em contato e reforçar a participação, nós conseguimos coletar dos 28 professores, 11 respostas, né? Então, foi 39% de participação, por mais que se tentasse ali, mais de uma vez, fazer esse contato, não se teve sucesso acima de 39%. Então, 11 professores responderam e retornaram o questionário. Desses 11, então, foi feita toda a análise das respostas deles, né? A partir disso, a gente pode descobrir, então, que 91% são de escola pública, né? Desses 91%, então, e mais os 9% que são de escolas privadas, né? 100% deles disseram que utilizam algum tipo de recurso tecnológico em auxílio às aulas, né? Sendo que todos eles também afirmaram que realizaram já cursos, né? Seja curso promovido pela Secretaria de Educação, seja por esforço próprio de ir atrás e buscar uma qualificação no uso de tecnologias na educação, né? Destes, então, 18% são escolas não possuem recursos, né? Então, foi levantado que não tem nenhum tipo de material que a escola oportunize ao professor de tecnologia digital para utilizar, né? Então, é um percentual significativo, mas também pequeno perto de todo que foi respondido, né? Claro, em cima dos 11 que retornaram. Desses também, 90% deles indicaram que consideram muito útil a questão da tecnologia. Daí, claro, algumas afirmações deles são importantes ressaltar, até ficou meio dividido isso, né? Muitos destacaram que os alunos, eles gostam muito quando o professor leva a tecnologia, então eles se interessam, se motivam, mas uma boa parte também destacou que os estudantes, por mais que sejam nativos digitais, por mais que estejam inseridos dentro do contexto, muitos deles não sabem utilizar os recursos para o estudo, né? Então eles até sabem jogar, até sabem acessar redes sociais, né? Mas quando é hora de utilizar essas informações, né, esse conhecimento deles da tecnologia para estudo, não seria algo tão natural assim, né, na visão desses professores. Então é algo a se pensar também, né? Daqui a pouco se imagina que a geração mais nova, pela facilidade com as tecnologias, consiga utilizar de todas as maneiras possíveis para aproveitar, né? Mas nem sempre é assim, né? Pela visão deles. Então, ficou bem dividido assim esse quesito. Além disso, né, 82% possuem recurso tecnológico digital, então, nas escolas. Desses recursos, né, os que mais foram citados foi o projetor e a internet. Então, me parece que as escolas têm, ao menos, esses elementos, né. O laboratório de informática já não é tanto assim, né, é algo até meio, como eu posso dizer, alguns têm, mas muitas vezes é mais no sentido de dizer que tem a máquina, né, mas nem sempre ela é possível de ser utilizada, né, porque às vezes são máquinas antigas, são máquinas que já não dão conta de acessar todos os recursos mais atuais, muitas vezes máquinas que estão encostadas, que já não funcionam mais, aí falta manutenção, né, falta muita questão de suporte para que se tenha as máquinas sempre funcionando, faltam recursos, né, que nem a gente pode ver ali 91% dos professores que responderam são de escola pública, né, então é meio que natural, infelizmente, né, que não se tenha esse suporte todo, né, então acaba meio que concentrando ali no uso do projetor e acesso à internet. Em relação às metodologias ativas, né, então procuramos ali tentar identificar se os professores eles teriam então esse conhecimento, ido atrás desse uso das tecnologias no contexto mais focado na aprendizagem, né. 18% deles afirmaram que não conhecem nada sobre metodologia ativa, né. Isso é considerado positivo, né, quer dizer, então que a maioria já ouviu falar, ao menos, né. A mais citada por eles foi a sala de aula invertida, né, que seria um exemplo para eles do que seria uma metodologia ativa que eles já ouviram falar.
mas não necessariamente que eles apliquem, né? Pelos comentários e pelo que retornou de respostas, deu para perceber que é mais no sentido de saber que existe e não tanto no sentido de aplicar nas suas próprias aulas, né? 91% deles afirmaram utilizar recursos para qualificação e para formação própria, então, não necessariamente usar com os alunos em aula, mas utilizar para que eles possam se aprimorar, seja sobre o próprio conteúdo deles, na química, ou no uso das próprias tecnologias, né? E foi citado, então, dois elementos, que, no caso, o YouTube e cursos EAD, né? Então, movimentação própria dos professores. E, nesse sentido, né, o que mais pode se destacar, então, quando se pensa no uso desses elementos, é na figura, então, do data show, né, que seria o projetor, o celular, né, que é um tanto quanto polêmico, né, então alguns professores ali citaram que eles usam o celular em sala de aula com os alunos, algumas escolas não veem isso muito bem, sabe, toda essa questão da discussão que existe, né, do uso do celular, que muitas vezes mais atrapalha, alguns escolas chegam a proibir os alunos de usarem celular em sala de aula, mas é um recurso que acaba aparecendo muito também no sentido de que falta o laboratório de informática, né? Então, às vezes não tem laboratório muito usual, tem a conexão com a internet na escola, muitos professores acabam trazendo o celular próprio deles para usar com os alunos e demonstrar algo, ou os próprios alunos podendo utilizar ali durante a sala de aula. Isso dentro do modelo mais tradicional de ensino, né? Então, não foi possível se identificar professores que façam um uso muito além do que seria agregar uma tecnologia em cima de um processo já convencional, né? No sentido de procurar ver aí uma metodologia ativa, né? Então, com base nisso, a gente pode perceber que não há algo muito diferente do processo em si, né? Apenas se aproveita o tradicional e junto a ele se acrescenta ali, né, se agregam alguns recursos, então, tecnológicos. Daí, nesse contexto todo, o que a gente pode concluir, né? Então, primeiramente, menos da metade do público definido retornou, né? Então, isso fica como uma pesquisa futura, né, tentar aprimorar um pouquinho mais esse alcance, né, tentar chegar até esses outros professores, né. Provavelmente o interessante seria ir até a escola, né, então procurar marcar um horário, ir até lá, porque daqui a pouco pode ser que não tenha tido resposta pelo motivo de que os professores não estão tão familiarizados com a tecnologia, daqui a pouco o fato do formulário ser algo online tem intimidado algum professor, professora, né, ou daqui a pouco o e-mail de contato com a escola, a própria escola mesmo acabou não repassando isso para o professor, né? Então, que nem foi citado antes, aqueles professores que se tinham acesso pessoal a eles, foi mais fácil entrar em contato direto e estimular eles a responderem, né? E acabou sendo produtivo isso. Aqueles que não se tinha tanto esse contato direto, realmente ficou dependendo da escola, né? E aí não sabe se nesse meio de caminho o que houve para eles não retornarem. Então, para o futuro, existe essa possibilidade, então, de retornar essa tentativa e tentar fazer algo mais presencial, né? Para que se possa, então, ter esse contato com o professor e tentar coletar o resto dessas impressões, já que ficaram aí faltando 17, né, professores, e não só professores, mas também 17 escolas, né, que ficaram sem representação nesse estudo. Dos que responderam, né, então deu para perceber que a maioria das escolas hoje em dia possuem recursos, né, mais efetivos, menos efetivos, funcionando melhor, funcionando bem assim, mas existe uma presença ali, né, dentro do contexto educacional, então é algo positivo, né. Claro que aí tem a questão da qualidade do processo, né, do material que é oportunizado aos professores. A totalidade deles indicou que emprega, então, algum tipo de recurso tecnológico digital, isso também é interessante, então tem uma movimentação no sentido de trazer esses elementos para a sala de aula, né, bem ou mal, então tem essa iniciativa. Se destacou muito a questão, então, do emprego dos celulares, né? Então o celular acaba aparecendo como uma forma de tentar passar pela questão da falta de laboratório de informática, de maiores recursos, então se estimular o uso do celular, que nem eu comentei agora há pouco, né, é algo assim meio polêmico dentro do processo de ensino em si, porque afinal de contas
escolas proíbem, escolas não permitem, né, o aluno pode dispersar, né, muitas vezes tem vários relatos de aluno que leva o celular para a sala de aula, mas acaba ficando só no celular, em redes sociais ou em conversas, e não é utilizado isso de maneira adequada para o ensino em si, né. Mas existe esse esforço, daqui a pouco é uma área, né, a ser trabalhada, né, então daqui a pouco numa formação, se pensar em possibilidades do uso do celular na sala de aula, visto que hoje em dia muitos alunos já possuem celulares, né, seja em escola pública, seja em escolas particulares. Então, se tem esse acesso, né, professores também têm acesso a eles, né, então é algo a ser considerado, né. Uma oposição ao uso de recursos também foi identificado, né, então a questão dos professores considerarem lá que o recurso, de acordo com o nível dos alunos, não ser algo adequado, né, e aí vem aquela questão lá do aluno ser imerso na cultura digital, porém não saber aplicar isso no ensino, né, então como tirar o melhor proveito para que ele possa também usar essa tecnologia para ele aprender, para ele poder contribuir ali, né, com a sua formação. Então, alguns professores têm essa visão de que, por mais que tenham recurso, eles também não são tão bem empregados assim. A integração de metodologias ativas com os recursos digitais, né, podem proporcionar uma aprendizagem mais significativa, né, então, aquele contexto inicial que se pensou. Então, com base nesse retorno, né, pode-se imaginar que, daqui a pouco, tendo uma formação específica que vise demonstrar para esses professores, trabalhar com eles no sentido de que metodologias ativas inseridas no contexto do uso dos recursos digitais podem auxiliar o ensino da química. Então já tem essa movimentação inicial, os professores estarem buscando, né, estarem utilizando de alguma forma esses recursos, daqui a pouco trazer isso para esse panorama, né? Então trazer as metodologias ativas, estimular eles a fazer essa utilização para que essa aprendizagem possa ser cada vez mais, né, significativa, e com isso tentar quebrar um pouco, né, essa resistência com a disciplina em si. Então seria uma possibilidade futura também, então abordar essas questões com os professores de química especificamente. Futuramente também, se é possível, né, uma pesquisa fazer a averiguação da aprendizagem, então daqui a pouco ver o lado do aluno, procurar escutar ele em relação ao uso dessas tecnologias pelos professores de química, né, porque a pesquisa focou mais na parte do professor, né. Daria para tentar entender também o lado do aluno, então como que ele vê a disciplina, daqui a pouco como que ele percebe também esse uso de tecnologias pelos professores, né, se é válido, se está tendo um retorno ou não, né, daqui a pouco até tendo esse uso da metodologia ativa incentivado, como que isso reflete dentro da questão da própria sala de aula em si, né, e dentro das concepções que existem nesse contexto, né. Então, é um panorama todo que se cria, né, é uma área que pode se beneficiar, sim, desses contextos. Se vê hoje, então, que tem essa questão, então, da tentativa, pelo menos, né, e que se pretende, então, que se possa continuar investigando isso, né, para se aprofundar mais e procurar ter essa percepção maior dentro do que seria o contexto do uso, daqui a pouco, de uma metodologia ativa, que possa chegar numa aprendizagem mais significativa, né. As referências utilizadas, então, pelo trabalho, né, então, se procurou fazer essa ligação, então, sobre a questão da metodologia ativa com a aprendizagem significativa, então, se procurou lá o Ausubel, o Chassot, o Gerhard para a questão da metodologia, né, o Prensky para as gerações atuais e, claro, a BNCC, né, que foi também algo que orientou ali as diretrizes do trabalho, né. Da nossa parte, então, fica o muito obrigado, né, fica ali à disposição os contatos, tanto da Daiane, que é da área de química e foi a campo fazer essa pesquisa, quanto o meu contato também, que participei ali juntamente com ela desse processo.